Esse é o vídeo falando sobre Karl Popper, né? Ele é um filósofo, né? E a parte que a gente vai aproveitar do Popper aqui é a parte voltada para a ciência, né? A parte política a gente não vai se embasar muito, né? Karl Popper trabalha com racionalismo crítico, né? Ele apresenta que todo conhecimento é falível, é corrigível e provisório. Então ele é um crítico, né, em relação ao conhecimento científico, de ser uma coisa acabada, terminada. Para ele é sempre algo em construção, né, e que não está terminado e que sempre vai poder ser complementado ou até descartado, né, por mais que esteja correto durante o momento, não é perene esse conhecimento, né, ele sempre vai ser alvo de críticas e assim é o correto, na opinião dele. Sempre é possível refutá-lo. Segundo Popper, né, nós temos algumas condições para a verdade no conhecimento científico. Né? Ele diz que, segundo ele, esse conhecimento científico tem que ser transmissor da verdade. Tá? Ele pode ser retransmissor de falsidade ou pode não retransmissor da verdade dentro desse conhecimento passado. Ele trabalha muito, né, e critica bastante o problema da indução. Né? Vou dar uma lida aqui mais ou menos para a gente conseguir falar sobre isso. Ele coloca o problema da filosofia da ciência investigada por Popper é o chamado problema da indução. Dita que os indutivistas, ser possível, justificar logicamente a obtenção das leis, das teorias científicas a partir de fatos. Tá? Poder-se, utilizando a lógica indutiva, chegar a leis universais de teorias científicas, né? Não importa quantas confirmações de uma teoria tenham sido obtidas, é sempre logicamente possível que no futuro, né, se derive uma conclusão que não venha a ser confirmada, conforme exposto, né, que eu falei antes. Né? Então, não existe por mais que os indutivistas acreditem que se tu trabalhar em cima de fatos, tu vai chegar a uma verdade, o Popper discorda e coloca que em algum momento pode-se descobrir que isso não é tão verdadeiro. Né? Os indutivistas sempre utilizam a necessidade de verificar, né, a filosofia indutivista, ela trabalha que é verificar através dela, né, poder justificar a verdade pela probabilidade das teorias. Para Popper, as verificações relevantes são aquelas que colocam em risco a teoria, não as que confirmam a teoria, né, em decorrência de tentativas de teste. Então, um dos exemplos que ele coloca que induz ao erro, se for pela indutivista, né, é a questão da queda livre, que a gente tanto trabalha em sala de aula, deixar cair dois corpos de pesos diferentes, aparentemente, né, vai me induzir que o mais pesado cai primeiro, cai mais rápido, né, ganha mais velocidade, e vai me induzir a erro. Né, uma teoria bem simples para entender que há discordância com os indutivistas. Né. Basta depois tu trabalhar um pouco mais e tu vai ver que essa teoria ela está fadada ao erro, ela está errada, embora ela venha de um trabalho em cima de experiências, né? Mas as premissas são falsas, vai me induzir a uma teoria também falsa. Né? Ele trabalha também a questão dos positivistas, né? O positivismo é uma epistemologia, né, empírica, indutivista, que tinha também uma atitude antimetafísica, e aí é um outro campo, né? O positivismo não aceitava nada que não fosse palpável e exato, né? Então tudo que fosse meio fora do padrão, né, pelos positivistas não era considerado, né? Então eles consideravam uma teoria pobre, onde entrasse alguma coisa abstrata, especulativa, metafísica, né? Mas o próprio Einstein, né, depois reconhece que boa parte da sua teoria foi baseado em conhecimentos não existentes, né? E também em algumas divagações metafísicas que levaram ele a suas teorias. Né? Foi uma construção conceitual livre do Einstein. Né? Outro critério que ele coloca, né, o Popper, é a questão da sensibilidade, refutabilidade e falsibilidade das teorias científicas. Ou seja, toda teoria é falsificável. Tranquilo para isso, né? Segundo o critério, é só existir pelo menos um falsificador potencial
Ou seja, se existir pelo menos um enunciado que descreva um fato logicamente possível que entre em conflito com a teoria, em outras palavras, as teorias científicas, quando combinadas com as condições específicas, devem proibir algum conhecimento que é logicamente possível de ser observado. Teorias pseudocientíficas, não científicas ou metafísicas, são irrefutáveis, pois não proíbem nada, não possuem falsificadores potenciais, né? E aí dá um exemplo no falsificador potencial na astrologia, quando a proibição, por exemplo, dá um exemplo que ele é do signo tal, e a astróloga diz, você gosta de branco, e aí ele diz, não, eu gosto de outra cor. Aí a astróloga vai falar o quê? Mas é o teu ascendente ou outro signo, ou seja, é uma proibição, né? E isso é uma teoria falsa, né? Então, não pode haver proibições para que a teoria seja correta, né? Ele também critica a teoria do balde, né? Ele não a considera correta, porque sempre vai ter concepções prévias e todo conhecimento vai ser em cima de algo já conhecido ou intrínseco do ser humano. O ser humano vai se desenvolvendo e nenhuma teoria é livre de outras concepções. Então não existe uma teoria do zero, né? Que a teoria do balde mais ou menos trabalha. Ele critica bastante isso, né? Tem uma passagem aqui que ele fala que a teoria do balde supõe que as hipóteses surgiram a partir de observações. De acordo com a teoria do Popper, ele tem a teoria do holofote, ou seja, apesar de observações secundárias, né? Ou seja, um holofote, algo que já existe, que vai te guiar para uma hipótese, para uma teoria que possa ser confirmada, né? E não a teoria do balde, ele é da teoria do holofote, e ele coloca isso como que a realidade é direcionada pelo nosso cérebro, pelas nossas concepções, né? Observação junto com teorias já pré-estabelecidas pela gente, né? Simplificando assim o trabalho do Popper, né? Nós podemos fechar nas seguintes condições, né? A concepção, vamos fazer alguns itens aqui. A concepção segundo o qual o conhecimento científico é descoberto em conjunto de dados empíricos, ou seja, observações, experimentações neutras, livres de pressupostos. Método indutivo é falso, ou seja, ele é contra o método indutivo, né? Não é possível. Outra é que não existe observação neutra, que eu já tinha falado, né? Livre de pressupostos, todo conhecimento está impregnado de teoria. Outra relação, o conhecimento científico é criado, inventado, construído com o objetivo de descrever, compreender e agir sobre a realidade. Sempre, né? E as teorias científicas não podem ser demonstradas como verdadeiras, são conjecturas virtualmente provisórias, sujeitas a informações e conselhos. Se a teoria não pode ser demonstrada como verdadeira, ela é apenas uma conjectura, não é uma lei. E todo conhecimento é modificado de algum conhecimento anterior, ou seja, a ideia do holofote, né? A teoria sempre vem baseada em algo que já existiu. Basicamente é isso. O Popper é um crítico muito, né, em cima das teorias, e ele diz que sempre essa teoria pode mudar, pode servir a ser modificada, e nunca está acabado, né? Que o conhecimento nunca vai estar acabado, nunca vai estar terminado pelo ser humano. Basicamente é isso.